Neste bloco, o tema é planejamento. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos o Luiz Fernando. Ele que é mestre em administração de empresas, especialista em estratégia empresarial e em gestão de negócios e também graduado em economia e consultor do Sebrae de São Paulo, escritório regional de Guarulhos. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, Luiz Fernando. Obrigado. E eu já começo com uma pergunta simples e direta. O que é planejamento? Bom, planejamento é um processo de construção de caminhos em busca de resultados positivos, né? E esses resultados são as causas que a empresa pretende estabelecer, né? De forma que seja comum a todos que compõem a empresa, que a gente chama de todo organizacional. As pessoas, a empresa é feita de pessoas e para pessoas, né? Então eu preciso trabalhar esse conceito, não apenas no empresário, mas em todo o corpo empresarial. E esse planejamento eu busco onde? Onde que eu encontro esse planejamento? Está em livros, tem consultorias? Onde que eu consigo planejar a minha empresa? O processo de planejamento ele é muito falado nas academias, né? Há muitos anos já se fala em planejamento, existem muitos artigos científicos, muita coisa nova, porém embasada ainda nas ferramentas mais antigas, né? Porém, se eu for tratar da micro e pequena empresa em particular, eu não acho muita coisa em muitos livros, né? É mais na vida prática mesmo. Então tudo é muito adaptado, tudo é muito flexível e as coisas precisam andar de forma mais rápida do que numa média, numa grande empresa. E aí eu entro também na seara da parte mais burocrática da Constituição, da pessoa jurídica, né? Então, que tem que entrar também. Que tem que entrar. Não pode fechar os olhos para isso, nem para números, nem para a parte jurídica. Com certeza. Então, eu tenho que trabalhar com esses dois ambientes, né? O ambiente da burocracia, que é para abrir a empresa, mas abrir a empresa a pessoa jurídica, constituí-la, né? Fazer os arquivamentos em todas as esferas do municipais, estaduais ou federais. E a outra é eu trabalhar os processos do meu negócio como estrutura a empresa. São duas coisas diferentes, mas que se complementam. Eu preciso ter as duas. A gente está falando aqui para São Paulo. São Paulo a gente sabe que é um centro aqui produtor, gerador de rendas, tem muitas pessoas, muitos possíveis clientes, mas e para quem estiver numa cidadezinha mais de interior, mais afastada, de um outro estado, onde eu vou procurar esse planejador que vai me ajudar? Onde que existe esse profissional que vai me ajudar? Ou esse local? Eu vou puxar a sardinha para o Sebrae, né? O Sebrae ele existe em 33 escritórios, né, no estado de São Paulo, que atende a mais de 600 municípios, né, que compõem quase o estado inteiro. Que compõem São Paulo. E além dos escritórios regionais, existem os postos chamados de Sebrae Aqui, né? Em cada município, o Sebrae ele tem avançado bastante neste quesito, justamente para fomentar essas dificuldades, né? Funcionar como pílulas para solucionadores dessas pessoas, que envolve desde falta de planejamento, como desconhecimento da esfera empresarial, muitas pessoas com muitas boas ideias, mas não sabem o que fazer. Não são as ideias que fracassam, sim as pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar muito... Bem interessante essa frase, não são as ideias que fracassam, são as pessoas. São a ideia é boa. A ideia é boa. A execução é que está com alguma falha ali. Se a execução tiver falha, se eu tiver uma ótima oportunidade, mas o momento não for oportuno para aquilo ocorrer, eu vou perder uma boa ideia. Uma boa ideia. E aí eu volto para o planejamento, né? O planejamento é você tirar da cabeça e colocar no papel, né? Você trilhar os caminhos para que essa ideia ocorra. Se ela não for ocorrer agora, ela pode ocorrer daqui a 2 meses, 3 meses, e você programar isso, né? Você falou aí dessas ideias que chegam ali, de pessoas que chegam com problemas. Eu fico pensando na esfera aí do Sebrae. Quais os maiores problemas que o Sebrae lida quando os microempreendedores, os empreendedores chegam lá? A impressão que eu tenho, como boa parte aí dos brasileiros, que a gente primeiro deixa acontecer o erro para depois procurar ajuda. A gente não planeja, a gente não antecipa as coisas antes, né? Qual é o maior problema aí que o Sebrae enfrenta aí junto com esses empreendedores que chegam lá? São vários problemas, vou te apontar 2 problemas. Um dos maiores problemas que eu tenho vivenciado é a questão do comportamento do empresário, né, com relação ao seu negócio. Comportamento em que quesito? As atitudes dele com relação ao negócio são reativas, não são prospectivas. Quando eu tenho atitudes prospectivas, significa dizer que o meu planejamento ele é de longo prazo. Eu estou
olhando a minha empresa lá na frente. Dá um exemplo, sei lá, cita um exemplo, o que é uma reativa e uma prospectiva. Eu tenho uma academia de ginástica e musculação. Tá. E começo a fazer o meu planejamento. Poxa, eu não quero mais ser apenas uma academia de ginástica e musculação. Eu quero ser um centro de referência em saúde, beleza e bem-estar. Daqui a 5, 6 anos. Eu vou fazer o meu planejamento estratégico para que isso ocorra. Esse é o meu propósito. Então, o propósito é a minha missão. Eu preciso ter isso claro, né? Eu preciso ir no futuro e voltar algumas vezes, né, para analisar cenários, eu analisar as tendências, né, e quais os impactos que isso teria lá na frente. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O meu modelo de negócio, ele vai ser totalmente diferente, as propostas de valores vão ser diferentes, e isso, se eu não planejar isso, eu viro uma metralhadora. Eu não vou segmentar para tudo quanto é lado. Então, o meu público pode não ser mais o mesmo de hoje. Eu posso atender outras pessoas. Talvez a dimensão da concorrência desse novo modelo de negócio seja outra, seja menor, seja maior, né? Eu preciso ter clareza disso. Senão o investimento não vai valer a pena, sai pelos dedos. Vaza pelos dedos. Escapa fácil. Planejamento é tarefa ou é hábito? As duas coisas. As duas coisas. Eu tenho que ter o hábito universal de planejar, né? O planejar ele tem que ser considerado uma arte pelo empresário, né? Isso tem que ser o hábito universal. E aí as tarefas, o amanhã, depois de hoje, e depois. Então, todos os dias eu tenho que planejar. É ao contrário de que muitos empresários falam de matar um leão por dia, né? Ou acordar com sangue nos olhos. Isso não é positivo, né? Não precisa disso. Então é mais suave, né? Uma arte mais suave do planejar do que você fazer apenas, né? Eu costumo dizer no Sebrae que o planejamento é diferente do fazejamento, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu não posso chutar o balde e deixar as coisas acontecerem. Se eu não planejar, Luiz, você fala, tudo bem, estou ouvindo o que o Luiz está falando, mas eu estou aqui com o meu negócio, está indo bem, acho que não preciso de planejamento, ou eu sei planejar da minha cabeça, enfim. Se der errado alguma coisa ali na frente, quanto que esse empresário, esse empreendedor está perdendo? De quantos % a gente está perdendo por não ter planejado? Existem estudos de Harvard que eles fizeram uma comparação, né, com relação ao empresário e o planejamento. De que, pegando um plano de negócio, 60%, cerca de 60% do sucesso com relação a esse plano vai depender do empresário, 40% apenas do papel. Então, eu vou pegar esse estudo e fazer uma comparação com o planejamento. Por que eu estou enfatizando isso? O planejamento por si só não é garantidor de sucesso. Ele nunca vai garantir sucesso. Ele vai possibilitar caminhos em busca de resultados melhores que aí possivelmente você obtenha sucesso com isso. Então depende muito mais do empresário, do comportamento do empresário, do network que ele tenha também, das redes de relacionamento que ele constitua, né, das ideias que ele tem e da forma que ele trabalha essas ideias. Então isso tudo é favorável, né, para que a empresa obtenha bons resultados positivos com a ferramenta planejamento. Luiz, super obrigada pela sua participação. O Sebrae estará conosco aqui por toda essa nossa jornada aqui do programa Chave do Sucesso e sempre trazendo aí uma informação, uma expertise, uma vivência, na verdade, e planejamento e dados para que vocês, microempresários, empresários, empreendedores, andem sempre aí no melhor caminho possível para que não aconteçam erros aí, nem hoje e nem no futuro. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.